Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos ter uma aula do Ensino Fundamental nono ano. Aula 2. Propriedades da radiciação, parte 1. Ensino Fundamental nono ano. Aproveite e inscreva-se no meu canal no YouTube. Vamos à aula. Propriedades da radiciação. Tópico 1. A raiz enésima de um número real positivo A elevado à potência n é igual ao próprio número A. Na prática, ele está dizendo aqui, a raiz enésima de um número real A elevado ao expoente n é igual a A. Né? Vimos que esse n é chamado de índice, o A é de radicando, aqui é a raiz, esse n é o expoente. Tá? Isso tudo é o radical. Então, quando eu tenho um radical onde o índice e o expoente são iguais, né, é como se eu eliminasse então esse radical e sobrasse apenas o radicando. Então, a resposta aqui dessa raiz seria o próprio A, o próprio radicando. Então, conforme os exemplos, né, aqui dado, nós vamos completar essas sentenças. Então, a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Então, se a gente vê aqui, o 3, índice 3, expoente 3, a gente corta, né? A gente pode estar eliminando. E o resultado é o radicando aqui 2. Na B, eu tenho aqui a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Então, o índice aqui, quando fala raiz quadrada, é 2. O expoente aqui é 2. A gente cortando, o resultado é o próprio radicando, 5. Na letra C, também eu tenho aqui raiz quadrada de um número real A elevado a 2, né, ao quadrado. Então, índice e expoente iguais, o resultado é o próprio radicando, o A. Letra D, raiz quinta de 2 à quinta, mesma forma, né? Índice e expoente iguais, resultado próprio radicando. Tópico 2, né? Multiplicando ou dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número positivo e diferente de zero, o radical não se altera. Tá? De acordo com o exemplo, divida o índice e o expoente pelo MDC, máximo divisor comum entre eles, para estes radicais. Então, eu tenho aqui o radical, raiz sexta de A elevado à quarta. Note que aqui o índice é 6 e o expoente é 4. Eles são diferentes agora, então não posso usar a propriedade anterior. Tem que usar a propriedade agora que está falando aqui, multiplicando ou dividindo o índice do radical, né? O 6 ou o 4 nesse caso, por um mesmo número positivo e diferente de zero, o radical não vai se alterar, quer dizer, o valor da raiz será a mesma. Então, ele está falando que para mim resolver isso daqui, eu pego o índice, né, e o expoente, e acho o MDC deles e divido. Na prática, gente, para achar o MDC, que é o máximo divisor comum, eu vou e lembro, qual é a tabuada, a maior tabuada que eu uso aqui, aonde vai ter o 6 e o 4. Tá? Então, se eu pegar aqui a tabuada do 2, vai ter o 6 e vai ter o 4. Então, eu vou simplificar o 6, o índice 6 por 2 e o expoente 4 por 2. Tá? Então, eu vou manter aqui, né, o radicando, e aí eu vou pegar o índice e dividir por 2, que ele tem na tabuada do 2, e vou pegar o 4 e dividir por 2 também. Tá? E aí a gente repete aqui o radicando, e aí dividindo 6 por 2 dá 3, e dividindo 4 por 2 dá 2.
tá? Então, o que ele está falando aqui? Que esse radical e esse são semelhantes. Eles têm o mesmo valor, tá? Então, é isso que ele está falando lá, ó. O radical não se altera, eles são iguais. Então, eu tenho aqui um novo radical, onde o índice é 6, mas o expoente é 9. E a base agora é 3. Então, ó, a base ela vai continuar a mesma. Tá? Ó, a base 3. O 6 nós vamos dividir agora por 3 e o 9 por 3 também, porque pelo mesmo fato. Ó, se eu pegar aqui qual a maior tabuada que tem o 6 e o 9. A do 2 que nós usamos na outra tem o 6, mas não tem o 9. Então, nós vamos para a do 3, que é maior que a do 2. Então, deu certo, porque ó, 6 dividido por 3 é 2, 9 dividido por 3 é 3. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó, né? Ó, 9 dividido por 3 é 3, 6 dividido por 3 é 2. Lembra? Aqui o índice é 2, não aparece, mas existe o 2 ali, tá? Ó. Então, olha aqui, ó, 6 dividido por 3, 2, 9 dividido por 3, 3, manteve o radical. Então, esse é o novo radical, né? Mas ele tem o mesmo valor que esse outro aqui. Um próximo aqui. Então, eu tenho aqui a raiz 15 de x elevado à quinta potência. Índices e expoentes diferentes, mesmo método. Eu vou olhar qual a tabuada maior que tem o 15 e o 5. Quando eu penso nisso, eu já estou fazendo na prática ó, o MDC, o máximo divisor comum. Então, se eu pegar o 15 e o 5 e olhar qual a tabuada que tem, é a tabuada do 5, né? Então, eu dividindo os dois aqui ao mesmo tempo por 5, vai ficar dessa forma. 15 dividido por 5 dá 3. Então, vai ficar raiz cúbica. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, o expoente aqui vai ser 1. Então, vai ficar ó, raiz cúbica de x elevado à primeira. Também é um número que não precisa aparecer aqui expoente 1, mas ele está aqui, ó. Ok, gente? Terminada a aula de hoje, tá? Inscrevam-se no meu canal, quem ainda não se inscreveu, tá? Para você estar podendo aí ter acesso a outros vídeos, né? E aproveite para assistir os outros vídeos e os próximos aqui das aulas. Até uma próxima aula.